A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado da história. Historiadores calculam que essa guerra deixou cerca de 55 milhões de mortos, 35 milhões de feridos e milhões de órfãos e refugiados. Mas agora, quais foram os antecedentes de tudo isso? Bom, os vencedores da Primeira Guerra Mundial fizeram várias imposições aos governos dos países derrotados. Essas imposições, que constavam do Tratado de Versalhes, foram consideradas duras e humilhantes e causaram danos às populações das nações derrotadas, principalmente aos alemães. E aproveitando-se da grave crise que a sociedade alemã atravessava, Hitler e seu grupo político alcançaram o poder, criaram o Estado nazista e desencadearam a Segunda Guerra Mundial. E os governos totalitários da Alemanha, da Itália e do Japão conseguiram impor às populações de seus países uma disciplina social severa, direcionaram seus esforços para a recuperação econômica e a expansão militar. E vários desses países adotaram políticas externas marcantes. Por exemplo, o governo do Japão pretendia expandir seus domínios para a Ásia, principalmente em direção à China. Em setembro de 1931, soldados japoneses iniciaram a invasão da Manchúria, que na época era um reino independente cujo governo tinha o apoio chinês. As forças japonesas foram bem-sucedidas nesse ataque. Posteriormente, em 1937, os japoneses atacaram a China. Os membros da Liga das Nações condenaram o expansionismo japonês, mas essa condenação formal não chegou a evitar os conflitos asiáticos. Já os italianos, em 1935, invadiram a Etiópia, no continente africano. A capital etíope, Addis Abeba, foi ocupada em maio do ano seguinte. Essa invasão também foi condenada pela Liga das Nações, o que acarretou em algumas sanções econômicas à Itália. E dando continuidade à sua política expansionista, o governo de Mussolini acabou ocupando a Albânia, na Europa, que foi anexada ao território italiano no mês de abril de 1939. Já os nazistas, defendendo a doutrina do espaço vital, planejou a expansão da Alemanha. Em março de 1936, os alemães ordenaram que seus exércitos ocupassem a Renânia, região cortada pelo rio Reno, na fronteira entre França e Alemanha. De acordo com o Tratado de Versalhes, a Renânia deveria ser desmilitarizada. Hitler ignorou essa determinação. Em março de 1938, ele anexou a Áustria, praticamente sem esforço militar, porque os membros do Partido Nazista Austríaco haviam preparado o caminho político para esta anexação. Os nazistas da Áustria fizeram uma campanha alegando que alemães e austríacos faziam parte do mesmo povo germânico, lembrando que o próprio Hitler era austríaco. E depois da Áustria, o governo de Hitler demonstrou que pretendia anexar também os Sudetos, região pertencente à Tchecoslováquia. Nessa região vivia uma minoria de origem alemã, composta por aproximadamente 3 milhões de pessoas. Em setembro de 1938, representantes das potências europeias reuniram-se na Conferência de Munique para resolver a questão dos Sudetos. As autoridades francesas e inglesas cederam às ambições nazistas e concordaram com a anexação dos Sudetos aos territórios da Alemanha. Nesse período, os governos da França e da Inglaterra insistiram em manter uma política de apaziguamento, imaginando que seria a última reivindicação territorial de Hitler. Em outubro de 1938, seguindo as ordens de Hitler, o exército alemão ocupou os Sudetos, posteriormente ocupou toda a Tchecoslováquia, desrespeitando o que havia sido combinado na Conferência de Munique. Diante dos ataques nazistas, as autoridades francesas e inglesas protestavam verbalmente, procurando evitar um confronto direto. Os seguidores do Führer, sentindo-se livres para agir, planejavam seus próximos passos. Em 27 de agosto de 1939, representantes do governo de Hitler e de Stalin assinaram um pacto de não agressão e decidiram ocupar e dividir a Polônia. Menos de uma semana depois, em 1º de setembro de 1939, tropas alemãs invadiram o território polonês pelo oeste. No dia 17 de setembro, tropas soviéticas invadiram a Polônia pelo leste. 2 dias depois do ataque nazista à Polônia, os governos da Inglaterra e da França declararam guerra à Alemanha. Era o início, então, da Segunda Guerra Mundial. Nos primeiros anos da guerra, os nazistas avançaram rapidamente sobre as defesas adversárias. Essa ofensiva era chamada de Guerra Relâmpago, ou Blitzkrieg, e consistia no rápido ataque dos tanques blindados, chamado Panzers, apoiados pela aviação militar, chamada Luftwaffe, acho que é assim que se pronuncia. Em seguida, chegavam as tropas de ocupação, a infantaria,
para consolidar a vitória. Com essa nova estratégia militar, os nazistas dominaram a Polônia e em pouco tempo conquistaram outros países como Dinamarca, Holanda, Bélgica, Noruega e França. Na Europa Ocidental, restaram apenas as forças inglesas como as grandes adversárias do nazismo. A Itália, governada por Mussolini, aliou-se ao governo de Hitler. Outras nações ficaram neutras, como Portugal, Espanha e Irlanda. As cidades inglesas foram bombardeadas dia e noite pelos nazistas, mas a população resistiu aos ataques. Desde maio de 1940, o governo britânico era chefiado por Winston Churchill, que liderou o país durante a guerra. Ao assumir o governo, Churchill declarou: "Só tenho para oferecer sangue, trabalho, suor e lágrimas. Temos perante nós longos meses de luta e sofrimento." Após vários ataques e tentativas de invasão, conhecidos como Batalha da Inglaterra, a Força Aérea Militar Britânica, Royal Air Force, conseguiu neutralizar as ofensivas da Força Aérea Alemã e equilibrar a luta contra os nazistas no norte da África. Aos poucos, em momentos diferentes, a população dos países europeus ocupados procurava formas de resistência ao nazismo. Em diversos lugares, a resistência armada agia na clandestinidade, tentando destruir instalações alemãs por meio de sabotagem e de guerrilhas. Essas ações eram descontínuas, realizadas por pequenas tropas que promoviam emboscadas contra seus inimigos. Em 1941, com a entrada no conflito das forças da União Soviética e dos Estados Unidos, a Segunda Guerra Mundial tomou outros rumos. Em junho de 1941, Hitler determinou a invasão da União Soviética, rompendo o acordo que havia sido feito antes do início da guerra. No caso dos Estados Unidos, a decisão de participar da guerra foi tomada após o ataque japonês à base naval de Pearl Harbor, no Havaí, Oceano Pacífico, no final de 1941. E com a participação da União Soviética e dos Estados Unidos, a guerra ganhou proporções mundiais. Formaram-se dois grandes blocos, de um lado as potências do eixo, com Alemanha, Itália e Japão, de outras potências aliadas, lideradas por Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Os franceses estavam neutralizados porque seu país havia sido invadido pelos alemães em 1940. Confrontos decisivos foram travados na Europa Oriental, entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Para combater os soviéticos, os alemães concentraram cerca de 65% de seu exército, seus melhores equipamentos militares e suas tropas de elite. Nos anos de 1941 e 1942, os alemães e seus aliados avançaram rapidamente pelo território soviético, chegando perto de Moscou. Entretanto, Stalin e seu governo conseguiram fortalecer a determinação dos soviéticos e resistir aos invasores. Em setembro de 1942, as tropas alemãs invadiram a cidade de Stalingrado, onde foi travada uma das batalhas mais violentas da guerra. Há relatos de que os soldados alemães demoravam dias para tomar uma única casa. Ao final, os soviéticos derrotaram os nazistas em Stalingrado, e pela primeira vez na guerra, um general alemão e seu exército se renderam. A Batalha de Stalingrado acabou com o mito da invencibilidade nazista. Depois dessa batalha, os soviéticos passaram na defesa ao ataque, conquistando os territórios controlados pelos nazistas. Na luta contra os nazistas, calcula-se que morreram mais de 20 milhões de pessoas da União Soviética. Lembrando-se que ao longo da guerra tornou-se público o genocídio ou extermínio em massa das minorias praticado pelos nazistas. Entre as vítimas estavam judeus, eslavos, ciganos, deficientes físicos. Este dramático episódio ficou conhecido como Holocausto. O Holocausto ocorreu principalmente nos mais de 1000 campos de concentração nazistas. Um dos principais campos de extermínio ficava em Auschwitz, no sul da Polônia. Os cálculos sobre o número de vítimas do Holocausto variam muito. Em relação aos judeus, calcula-se que cerca de 6 milhões tenham morrido em campos de extermínio ou em áreas sob ocupação nazista. Então é isso aí, galera. Esse é o final da primeira parte da Segunda Guerra Mundial. E no segundo vídeo nós vamos falar sobre a Frente Ocidental e como vai ser o desfecho dessa grande guerra, beleza? Se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha. Abraços!